Temos também nossa analista Isabel Mega. Isabel, chama a atenção, né, o que a Gabi conta pra gente, que a expectativa é de mais uma derrota para o governo na análise desses vetos. Mas também destacamos que o governo, nesse momento, está trabalhando com acordos para evitar essa derrota. O que está no radar nesse momento? Qual que é o nível de otimismo do governo com relação a essas costuras políticas? Tem um ponto que é importante de ser mencionado, que é a iminência da COP30. Teremos os olhares do mundo todo voltados para Belém logo mais em novembro e seria muito ruim para o governo ter uma derrota ambiental no Congresso Nacional tão próximo da COP. Então, a articulação do governo, ela vem muito no sentido de tentar deixar para depois da COP. E nesse meio tempo, ir negociando com o Congresso para tentar se chegar a algum tipo de acordo. Então, apesar da sessão estar marcada, ainda ficou no ar de ontem à noite para hoje algum tipo de possibilidade deles adiarem essa sessão e com isso protelarem essa análise sobre os vetos, porque diante do cenário que a gente tem de dificuldade de composição da base do presidente Lula e de força muito grande da bancada do agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne muitos parlamentares na Câmara e no Senado, com número suficiente para derrubar todos esses vetos, a gente tem um cenário que é visto como bastante desfavorável ao governo em relação a isso. Então, uma derrota que é tida como certa. O que o governo pode tentar fazer? É sentar na mesa para negociar alguns pontos. Foram 63 dispositivos vetados, ainda no calor dos vetos, e o número de vetos chegou a surpreender, porque muita gente avaliou antes dos vetos do presidente Lula que talvez o Planalto não vetasse tanto, porque depois era uma derrota dada como certa, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária, já no calor do momento, já alimentava um otimismo com a derrubada desses vetos e selecionava 8 questões principais e 20 pontos distribuídos nesses vetos que iam ser focados na articulação. Então, tem ali questões que são muito importantes, que foram aprovadas, que passam, por exemplo, por uma licença de autodeclaração, uma licença especial. Isso foi vetado pelo presidente Lula. Esse é um ponto que acabou gerando bastante discordância dessa bancada do agro. E é um assunto que aí, pensando no elemento Davi Alcolumbre, que hoje sim há a visão em Brasília de que é um nome muito alinhado ao presidente Lula, mas é um assunto que esbarra também em articulações próprias do Alcolumbre, interesses regionais do Alcolumbre, no estado dele, que é um estado amazônico, e que a gente tem vários tipos de entraves que são colocados em relação a empreendimentos, porque a visão do agro é a visão de que, como estava funcionando, só embarreirava e burocratizava a licença para empreendimentos Brasil afora. Então, tinha um prejuízo para projetos de infraestrutura. A visão do meio ambiente é a visão oposta, é a visão de que você tem que ter regras duras para que você possa ter maior proteção ao meio ambiente. Tanto é que esse PL chegou a ser apelidado de PL da devastação, numa discussão que durou anos no Congresso Nacional e que, no auge do governo Lula, o governo teve essa derrota, não conseguiu remediar os impactos e, por isso, essa lista tão extensa de vetos. Então, para amarrar as pontas, o elemento COP conta muito aqui, né? Uma coisa é você trazer esses votos e derrubadas desses vetos antes da COP. Outro cenário completamente diferente é você ter uma derrota, mas uma derrota pós-COP. Às vésperas, portanto, da conferência, a gente acompanha a análise desses vetos. Tem até um outro trecho que eu gostaria de destacar com relação a esse ambiente pré-COP no Brasil. Isabel, citando uma reportagem do Caio Junqueira que está lá no nosso site. O IBAMA sinalizando à Petrobras que a licença para a exploração de petróleo na margem equatorial terá seguimento, ou seja, mais questões aí ambientais que a gente destaca há poucas semanas do início da Conferência do Clima em Belém, no Pará. Obrigada, viu, Isabel? Diga.
Aqui, às vezes a gente fala muito e esquece um pouco a política também de lado, no mote do momento, que é essa coisa do Congresso inimigo do povo. Então, o governo também vai usar essa eventual derrota dos vetos como mais um elemento para esse mote do Congresso inimigo do povo. Ah, mas não é o governo, não são os governistas que estão levantando isso. Mas a gente tem a esquerda alimentando isso. E tem muita gente dentro do Congresso Nacional que vê uma ação que é orquestrada com a ajuda da comunicação do governo. Então é mais um elemento para trazer nesse balaio aí de questões que são seríssimas e deveriam ser melhor analisadas ali com mais profundidade. Sem dúvida, a gente está falando aí de meio ambiente. Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília, daqui a pouquinho volta. Até já, Isabel.